Salve galera, beleza? LF aqui do canal LF Resolve para fazermos as questões objetivas de Química da prova do PISM Módulo 3, o PISM da Universidade Federal de Juiz de Fora. Então todas as questões de Química, 5 questões objetivas nesse mesmo vídeo, e no outro vídeo nós vamos fazer as questões dissertativas, também conhecidas como discursivas. Beleza, galera? Então esse PISM Módulo 3 é para a galera que está no último módulo, né? Resolvendo o último módulo dessa provinha desse vestibular seriado. Então essa galera fez lá o primeiro módulo em 2022, 2023 o segundo módulo e agora em 2024 o módulo 3. Então sem mais delongas, vamos lá, vamos resolver. Esse é o lema do LF. Vem comigo. Salve galera, vamos nessa, vamos resolver essa provinha aplicada agora em 2024, né? O PISM conhecido como módulo 3, porque é para a galera que está no terceiro ano do ensino médio. Vamos nessa, galera. Então, uma questãozinha que fala de cinética química e também são conceitos básicos de pH. Vamos nessa. Então, a indústria carboquímica utiliza o carbono para gerar diferentes produtos. Na produção de carbeto de cálcio, o carbonato de cálcio, que é o calcário, é decomposto na primeira etapa da reação, como mostra a seguir. Bom, galera, detalhe, essa decomposição aqui, ela é endotérmica. Tá? Então, ela é uma decomposição endotérmica. Beleza? Então, precisa de calor para acontecer, porque o ΔH é positivo. Na segunda etapa, o óxido de cálcio, também conhecido como cal virgem, reage com grafita através da reação química e aí forma o carbeto de cálcio, liberando monóxido de carbono. Bom, na primeira etapa ele forma CO2, tá? Analisando as duas etapas químicas, pode-se afirmar que a decomposição do carbonato de cálcio é acelerada, ou seja, a velocidade fica maior, pela diminuição de temperatura. Nada disso. Se é um processo endotérmico, né, a gente favorece ainda mais, né, com o aumento da temperatura, beleza? E em termos de velocidade, aumentar a temperatura é acelerar o processo, tá? Ainda mais um processo endotérmico. Tá bom, gente? Então, no geral, aumenta a temperatura, aumenta a velocidade. E quando é uma reação endotérmica, favorece ainda mais, beleza? Nós estamos falando de equilíbrio, muito cuidado, tá, gente? A gente não está falando de deslocamento de equilíbrio, porque essa não é uma reação reversível, tá bom? Então, deslocar para um sentido ou para o outro por aumentar a temperatura, não é isso que a gente está falando, tá? Muito cuidado com isso. Bom, a primeira e a segunda etapa envolvem reações de oxi-redução. Bom, na primeira etapa, ninguém muda o estado de oxidação. O carbono aqui é mais 4, o oxigênio é menos 2, o cálcio é mais 2, cálcio mais 2, oxigênio menos 2, oxigênio menos 2 e o carbono mais 4. Ninguém muda de estado de oxidação aqui. Agora aqui sim, aqui há mudança. Ó, pelo menos aqui você já viu o carbono. Ele é 0 e aqui ele vai para menos 1, tá? Porque é menos 2 com cálcio mais 2. Tá? E o próprio carbono, ele vai para mais 2. Então, o carbono sofre auto-oxirredução, tá? Ele sofre o mesmo processo, tá bom? Ele sofre a redução e a oxidação. Então, aqui nesse caso, sim, mas na primeira etapa, não. Então, aqui está errado, aqui está errado. C. Em ambas as etapas, há produção de gás carbônico, nada disso. A produção de gás carbônico ocorre na primeira etapa, na segunda é monóxido de carbono. Então, C está errado. Na primeira etapa, a formação de um gás que, ao reagir em água, diminui o pH do meio. Opa! O CO2, quando em contato com a água, ele, em equilíbrio, isso acontece em equilíbrio, ele forma o ácido carbônico. E ácidos, eles tendem a aumentar a concentração de H+. E pH, gente, pH é menos log da concentração de H+. Ou seja, se a concentração de H+ é alta, o pH vai ser baixo por causa desse menos aqui. Uma vez que P é menos log, tá, galera? P não é sigla. Então, pH não é potencial hidrogênio iônico. pH é menos log de H+. Show de bola? Até porque a gente tem pKa, né? A gente tem P para qualquer variável. Se eu tiver uma função x e achar o menos log dessa função x, eu tenho um P de x, isso não é potencial de x. Tá bom? Então, só para ficar claro o termo correto. Então, achamos a opção correta, a letra D de jeans,
Mas vamos ver porque a letra E não é a correta. O calcário, quando em meio aquoso, tem sua solubilidade alterada somente pelo pH. Não, a temperatura também é um fator que pode alterar a solubilidade. Aumentando ou diminuindo, ela pode aumentar a solubilidade, tá bom? Então, existem sólidos que eu aumento a temperatura, a solubilidade aumenta, e existem sólidos que eu diminuo a temperatura, a solubilidade diminui. E um outro fator, a quantidade de solvente também pode alterar a solubilidade dele, tá bom? Então, não é só o pH. Show de bola? Então, também está falsa. Vamos para a questão 7. Uma questão muito parecida que caiu na prova do Enem de 2024, aplicada agora nesse ano. A hidroxapatita é uma substância que compõe os esmalte do dente. Na boca ocorrem os processos de desmineralização e remineralização. Agora sim nós estamos falando de equilíbrio, tá, gente? Bom, então tem aqui o processo da direita é a desmineralização, tá? O processo que ocorre no sentido direto, não vou falar direita não. Então o processo direto, tá? O processo direto é a desmineralização. Mineralização. Trocando em miúdos, é a produção de cárie, formação de cárie, tá bom? E o processo inverso é a manutenção do esmalte do dente, ou seja, a remineralização. Então aqui a gente não tem, né, o processo de deteriorização do esmalte do dente. Bom, vamos lá, vamos ver o que ele fala aqui. O aumento da basicidade no meio em que ocorre a reação vai preservar, ele quer que preserve, tá, gente? Desculpa aqui, ó. Ele quer que seja preservado, ou seja, ele quer fatores que joguem o equilíbrio para o sentido inverso. Então, ele quer que jogue para lá. Então, o que é aumentar a basicidade? Aumentar a basicidade é aumentar a concentração de OH-. E segundo Le Chatelier, quando aumentamos a concentração de uma espécie, o equilíbrio vai deslocar para o sentido inverso de onde eu tenho essa espécie. Então, ele vai deslocar para o sentido que eu quero. Então, a manutenção do esmalte do dente vai ser em meio básico. Perfeito. Na prova do Enem, a gente tinha que avaliar o meio ácido que provocava a desmineralização. Porque o meio ácido consome o H+, consome o OH-, e aí é retirar. E aí, segundo Le Chatelier, tirando alguma coisa, o equilíbrio volta a ser restabelecido jogando mais, né? Então, se eu tiro o produto, ele desloca para produto para repor esse produto retirado, tá? Bom, mas vamos ver porque as outras estão erradas. Diminuição da concentração de cálcio. Então, se eu diminuir a concentração de cálcio, ele vai deslocar para o sentido da desmineralização, fora. Manutenção do equilíbrio pela retirada contínua de íon. Se eu tirar qualquer íon aqui, ele vai deslocar para o sentido de repor o íon. Neutralização do íon do OH-, tornando o meio básico. Neutralizar. Como é que eu vou neutralizar e deixar o meio básico? Não dá para neutralizar. Neutralizar é nem básico, nem ácido. Redução do pH. Se eu reduzo o pH, a gente viu na questão anterior. Se eu reduzo o pH, eu aumento a concentração de H+. Se eu aumento a concentração de H+, o H+ consome o OH-, desloca para o sentido da desmineralização, tá bom? Então, nada disso, é a letra A mesmo. Agora, galera, um lance interessante, agora uma curiosidade. Quando a gente escova o dente, o fluoreto, ele entra superficialmente, na camada superficial, no lugar do OH-. O fluoreto não se liga tanto a H+, quanto o OH-. Então, a acidez da boca vai ser um fator que, na superfície do dente, ela não vai ser o fator de desmineralização. Vai ser um fator mais retardado, mais reduzido em termos de desmineralização. Então, obviamente que isso fica somente na camada externa do esmalte, ou seja, forma uma camada protetora por tantas horas. Né? Depende muito também do que você esteja se alimentando, né? Do seu hábito alimentar naquele período e também, né, do creme dental que você utiliza. Se é um creme dental que tem uma capacidade de adesão maior do fluoreto, você tem um período mais longo, tá bom? Mas também tem muito fator, né, externo. Beleza, galera? Então, quando forma a fluorapatita, a camada externa, há a proteção do esmalte do dente. Beleza? Uma curiosidade aí para vocês. Vamos lá, questão 8. O etanol combustível, popularmente chamado de álcool de posto, faz parte da matriz energética brasileira. É considerado um biocombustível.
Diferentes processos industriais podem ser utilizados para obtenção de etanol combustível, mas o mais utilizado é o processo de primeira geração, que utiliza como matéria-prima suco da cana-de-açúcar. Vamos lá, ele quer que você marque a correta. O pismo antigamente tinha muito, marque a incorreta. Nessa prova eles começaram a só pedir a correta, tá bom? Bom, vamos lá. Eu vou deixar aqui grifadinho para vocês. Bom, a produção de álcool ocorre na etapa de produção do melado. Não, a produção do álcool ela ocorre na etapa de fermentação. Então, quando ocorre a etapa de fermentação, a glicose, C6H12, ela é convertida a C2H6O, que é o etanol, ou C2H5OH, para deixar o OH mais destacado. Na etapa de fermentação, ocorre a transformação dos lipídios em etanol. Não, carboidratos. Então, os açúcares são carboidratos, não lipídios, tá bom? Então, lipídios são gorduras, óleos, ceras, então carboidratos. Carboidrato, o nome vem porque ele seria um hidrato de carbono, então seria um carbono hidratado, tá? Então é mais ou menos essa a ideia, por isso que ele tem esse nome, carboidrato, seria carbono hidratado. Uma vez que os carboidratos têm muita OH, ligado. Bom, o álcool é retirado da mistura bruta através de destilação, perfeito. Então ocorre uma destilação no qual o álcool ele é retirado da mistura. Tá? Então uma bebida destilada é justamente essa em que o processo de fermentação ocorreu e aí alguns álcools são formados, não apenas etanol, tá, gente? O mais perigoso deles é o metanol, mas ele tem um ponto de ebulição menor. Logo, as primeiras frações da destilação, essa primeira fração ela é descartada, uma vez que a quantidade de metanol no início é muito grande. Então, o que é aproveitado no processo de destilação? Vamos botar aqui como se fosse... Vou botar aqui um retângulo e a gente vai dividir isso aqui assim. Isso aqui seria a primeira fração da destilação, ela é descartada. Aqui a gente tem o que eles chamam no processo de produção de álcool de coração e aqui é a cauda, beleza? É a cauda. Show de bola? Então essa cauda aqui que ele deixa para o final, ela tem muito álcool de cadeia longa, tá? Porque eles são mais pesados, então o ponto de ebulição deles é maior. E no coração é onde tem a maior fração de etanol. Show? E aqui na primeira fração tem muito metanol. Então esse metanol aqui precisa ser descartado porque ele é extremamente tóxico. A cauda, se for uma produção de bebida, de bebida alcoólica, também é descartada. Por quê? Porque álcool de cadeia longa gera muita ressaca. Uma vez que o álcool no organismo, ele é oxidado a aldeído. Os aldeídos de cadeia longa geram muita dor de cabeça, tá, gente? Então, é aproveitado apenas o coração, como se a gente, no caso de bebidas, tá bom, gente? Bom, e aí nos postos de gasolina também o etanol, mas aí depois ele tem que fazer um processo de desidratação também, para tirar um pouco da água que vai junto, tá? Bom, vamos lá. Então já achamos aqui a letra correta. Na indústria de cana-de-açúcar, o etanol é o único produto gerado. Não, o etanol não é o único produto gerado. Cana-de-açúcar também gera o quê, galera? Açúcar. Então, a cana-de-açúcar é a única fonte de produção de etanol. Nada disso. Você pode ter batata, milho, cereais em geral, tá? Então, tem muita coisa que pode produzir etanol, tá bom? Desde que tenha o quê? Carboidratos. Show de bola? Bom, vamos para a próxima questão. A questão 9 é a penúltima. Então, aqui, o metilfenidato é utilizado como fármaco de primeira escolha no tratamento de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o metilfenidato é uma molécula que possui... Galera, vamos tentar aqui ver as funções. Então, nós temos aqui um anel benzênico. Aqui nós temos um NH, característica de amina. E aqui nós temos uma função que a gente conhece como éster. Beleza? Vamos lá. 3 átomos de carbono assimétricos. O que seriam carbonos assimétricos? Carbonos assimétricos são aqueles que possuem 4 ligantes diferentes. Bom, esse carbono aqui tem 2 hidrogênios, esse tem 2 hidrogênios, esse também, esse também. Esse carbono aqui tem essa parte aqui que é diferente, essa parte aqui diferente, um hidrogênio para cá e isso para cá. Opa, ele é um carbono assimétrico. Assim como esse carbono também vai ser assimétrico, porque tem esse ligante, essa parte do éster, essa outra parte aqui da amina cíclica e ainda tem um hidrogênio aqui, assim como esse tinha um hidrogênio.
também é assimétrico. Parou por aí. Não tem mais outro carbono assimétrico. Por quê? Porque esse carbono aqui tem 3 hidrogênios que são iguais. Carbono com dupla não tem como fazer 4 ligantes diferentes. E esse carbono aqui também tem dupla. Então, paramos em 2 assimétricos. Beleza? Então, a letra A do seu nome está incorreta. Bom, a letra B. A fórmula molecular desse cara é C14H18NO2. Galera, dica do LF para a vida. Quando ele pedir fórmula molecular numa questão assim, deixa por último. Deixa por último. Porque se você encontrar a opção verdadeira nas outras, você não precisa ficar perdendo tempo contando carbono e hidrogênio. Às vezes você esquece um hidrogênio, às vezes você esquece um carbono, e aí pode dar ruim. Então, dica do LF. Falou em fórmula molecular num item, deixa por último. Se você não encontrar nenhuma resposta verdadeira, já sabe que é ela. Entenderam? Vamos lá, vamos para a questão, para a letra C. As funções orgânicas amida, éster, anel aromático, opa, amida não está lá, é amina. Uma função orgânica que pode ser hidrolisada. Gente, os ésteres, eles sofrem hidrólise. Como é que o éster é produzido? O éster é produzido a partir de um ácido carboxílico e um álcool. Vou botar aqui para vocês, ó. E um álcool. Essa reação, no sentido direto, é chamada de esterificação. O que é produzido na esterificação? Água e o éster. A fórmula do éster é isso aqui, essa parte aqui do ácido e essa outra parte aqui que vem do álcool. Tá? Não vou entrar em detalhes do mecanismo, mas é uma reação de substituição nucleofílica. Então agora, quando eu pego a água e reajo a água com o éster, para cá é o que nós chamamos de hidrólise. Então essa é a opção verdadeira, letra D de Jeans. Então 4 pares de elétrons π ligantes em átomos de carbono. Não, tem 4 pares de elétrons π entre átomos de carbono? Não. Esse aqui está entre o carbono e o oxigênio. Então, só tem 3 pares de elétrons π. Beleza, galera? Então, viu? Não fiz nem a fórmula molecular e nem vamos fazer, porque a gente não pode perder tempo em questões de vestibular, né? Seja ele o PISMA, o vestibular do Enem ou o vestibular de outra instituição. Não podemos perder tempo. Beleza? Então, vamos para a próxima. Questão 10. Questão 10 fala de lei cinética da velocidade. Bom, galera, a lei cinética da velocidade vai ser sempre V igual a K, concentração dos reagentes, elevada às suas respectivas ordens. Vou chamar essa ordem aqui de X e a ordem de H2 eu vou chamar de Y. Beleza? LF, então aqui é 2 e aqui 2. Não, cuidado. Isso só vale, o coeficiente estequiométrico só será a ordem se nós tivermos uma reação elementar, aquela que ocorre em uma etapa só. Quando é que eu sei que a reação é elementar? Ele tem que dizer. Ou eu faço todos os cálculos e comprovo que x é igual a 2 e y é igual a 2. Então eu preciso comprovar isso, tá? Se ele tivesse me dado já as etapas, era só eu olhar para a etapa lenta e extrair os coeficientes estequiométricos dos reagentes de etapa lenta que eu teria a lei da velocidade. Mas ele não me deu etapa nenhuma. O que ele deu para a gente? Ele deu condições da gente calcular as ordens. Então, olha só, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar 2 experimentos no qual um dos reagentes a concentração não mudou. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar o experimento 1 e o experimento 2, ó, 1 e 2. O que aconteceu com o NO? Ficou constante. E com o H2? Dobrou de velocidade. Ou dobrou de concentração, perdão. Então, aqui eu não vou falar nada sobre esse cara, vou fazer sobre o H2. Então, a concentração dele eu dobrei. Então, eu vou botar o que eu fiz com a concentração elevado ao seu expoente. E agora eu vejo o que aconteceu com a velocidade. Então, a velocidade, ela saiu de 3 vezes 10 à quarta para 6 vezes 10 à quarta. Ela dobrou também. Logo, para eu resolver essa equação exponencial, eu tenho que manter a base igual. E nós temos a base igual, 2. Então, y é igual a 1. Opa, ó, já deu diferente do coeficiente estequiométrico. Então, já sei que ela não é elementar. Então, vai ser y igual a 1. Então, y igual a 1, a gente já vai... Ó, essa aqui a gente já descartaria direto, né? Porque ele está usando
Produto sobre reagente, isso aqui é constante de equilíbrio, tá? Então não tem nada a ver com lei cinética. Então eu já vou descartar aqui essa também, porque está botando a água, que é produto, e vou descartar essa também, porque está botando H2 elevado ao quadrado. Então já podemos ter uma noção de qual é a resposta, mas vamos fazer tudo, tá? Bom, agora eu vou escolher quais experimentos. Eu vou escolher o experimento no qual a concentração de H2 ficou constante. Então eu vou escolher o experimento 1 para o experimento 3. Então o H2 ficou constante e o NO nós dobramos. Então se dobramos o NO vai ser 2 elevado a x. E para quanto foi a velocidade? Ó, ela foi para um valor 4 vezes maior. Então a velocidade ficou 4 vezes maior. E aí o que a gente vai fazer? A gente tem que botar as bases iguais. Então 2 elevado a x vai ser igual a 4. E 4 é 2 elevado ao quadrado. Corta as bases, x igual a 2. Logo, a lei da velocidade vai ser K, concentração de NO ao quadrado, vezes a concentração de H2 elevado à primeira potência. A gente não precisa colocar o número 1. Logo, nós temos aqui como opção a letra A do teu nome. Beleza, galera? Então, resolvemos aí todas as questões objetivas do PISME módulo 3 aplicado agora em 2024. Show de bola? Então, vem com o LF grandão aqui. Galera, LF vai resolver também. Quem está assistindo o vídeo aí logo, próxima estreia, LF também vai colocar o vídeo das questões dissertativas ou discursivas do PISME módulo 3. Belezinha, galera? Então acompanha a LF, sucesso total e garantido. Gostaram da resolução? Deixe seus comentários, que a LF está sempre resolvendo provas para vocês. Vem comigo, o nosso lema, vamos resolver. Vem comigo. Mais uma vez.